Estamos de volta com o maior evento de RH da América Latina, o nosso RH Summit. Participe pelo nosso chat o tempo inteiro online, com a nossa equipe respondendo para você. E não esqueça que você pega no final o seu certificado, aí você vai lá, tem a barrinha aqui do lado da tela para você pegar no menu e vai lá e compartilha, é claro, no LinkedIn, compartilha com a gente também, para a gente continuar conversando mesmo depois do RH Summit, combinado? Agora deixa eu te apresentar quem é a nossa entrevistada de agora, ela vai aparecer por aqui, a Verônica Arens, ela é sócia-diretora da Crescimento, já está aqui comigo. Verônica, bem-vinda por aqui. Olá, muito bem, prazer enorme estar junto nesse evento, realmente né, uma referência para todos nós que atuamos nessa área de gestão de pessoas, de RH, então é um prazer poder ser uma das suas convidadas hoje. Prazer é nosso, Verônica, pessoal participando com a gente também. E a gente vai falar agora, gente, sobre líder do futuro. Visões estratégicas e também práticas para uma nova era. Afinal de contas, a gente já está nela, né? Não tem como voltar para trás, não. Agora, quais são as estratégias e práticas para uma nova era realmente? Diante de todas as mudanças que estão acontecendo aí no mundo, o papel do líder é cada vez mais indispensável, digamos assim, para que as organizações realmente alcancem o sucesso. Só que o papel dessa liderança já não é mais o mesmo não, viu? Novas visões, estratégias e práticas são importantes também para esse novo momento. Todo mundo tem que ficar de olho e não pode ficar parado. Então, nessa palestra, a Verônica vai falar sobre a liderança do futuro e como ela realmente pode impactar pessoas e gerar resultados positivos. Começo te perguntando então, Verônica, qual a grande mudança no papel da liderança de antes e de agora, hein? Pois é, né? Muitas mudanças. Nós estamos aí, né, há 18 anos atuando com desenvolvimento de lideranças. No passado, né, eram alguns temas ali que eram emergentes e outros hoje são completamente diferentes, né? Eu gosto sempre de imaginar que a liderança ela vai se fundamentar em 3 pilares. Um deles é o contexto, né? Então, onde estamos liderando, qual é o tipo de organização, de mercado e a época, né? Quando estamos aí assumindo essa liderança. Temos o próprio líder, né, como um pilar também, com as suas características individuais, e o liderado, né, quem é essa pessoa que está vindo para a organização, para o meu time. E se nós temos mudanças nisso, a gente vai ter uma mudança na atuação da liderança propriamente dito. E a gente vem observando, né, grandes transformações, principalmente impulsionadas aí pela tecnologia, trazendo muita inovação, muita agilidade. E isso tem sim sido, né, uma questão dentro das empresas. Como que eu começo a liderar, por exemplo, equipes à distância, né, ou nesse formato híbrido que chegou e veio para ficar? Então isso faz com que eu tenha que pensar em outras estratégias que eu posso usar. Uma outra questão, né, muito emergente que a gente observou nesses últimos anos, até chamado, né, como a grande renúncia. Então, muitas empresas sofrendo aí de questões de turnover, e eu preciso olhar para isso, né? Como que essa liderança tem construído um ambiente de uma cultura mais favorável para que esses colaboradores queiram continuar dentro das organizações. Então, a gente tem que observar isso e repensar, né, muitos desses comportamentos da liderança. E é bom a gente falar que o querer ficar ou não numa empresa hoje não está só ligado à área financeira, né? Também, mas a qualidade de vida, se identificar ou não com os valores da empresa contam muito também, né? Com certeza, né? Teve uma pesquisa do Great Place to Work e eles trouxeram isso, né? Que 68% das pessoas que estão saindo das organizações são por motivos não financeiros, né? E talvez no passado a gente se apegava muito a isso, como se o salário fosse o único fator. E isso não é mais uma verdade, né? Eu digo que a gente passou aí eras diferentes. Então, lá no passado, talvez, né, num período pós-guerra, a pessoa olhava muito para o trabalho como um lugar de estabilidade, de segurança. Então, talvez a minha motivação estava mais voltada a ter um lugar que garantisse a minha sobrevivência.
Depois a gente foi para uma segunda onda, onde as pessoas tinham mais acesso a outras línguas, a educação, começamos a fazer pós-graduação, MBA, e aí veio uma onda, né, desse desejo muito da meritocracia, das recompensas. Se eu tenho, né, outras habilidades aqui, eu deveria ser recompensado por isso. Mas hoje, a gente está num terceiro momento em relação a isso, que nós falamos que é uma motivação voltada mais para autonomia. Então, o quanto que eu tenho uma flexibilidade nas atividades que eu executo, quando eu vou executá-las, né? A flexibilidade, às vezes, até do tempo da minha agenda. Então, as pessoas têm um desejo hoje de autonomia, somado a um desejo por excelência, que é a evolução constante, né? Aprendizagem constante. E com isso, somado à questão do propósito. Eu preciso hoje ver sentido no que eu faço, significado nas minhas tarefas também. Então, essa é uma mudança de pensamento muito forte dos colaboradores que estão, né, dentro das organizações e que começa a provocar, então, a liderança. Porque se eu venho, né, de uma era onde o comando-controle funcionava bem, talvez hoje esse estilo de liderança não se encaixa mais. Então, a gente fala muito mais de uma liderança mais humanizada, mais participativa, mais empático, a questão da gente poder dar voz para o colaborador, ele sentir que está participando da construção das estratégias, das atividades. Então, é uma grande mudança mesmo, né? Agora, já que você está falando de liderança, né, na sua visão, o que torna um líder realmente bem-sucedido nos dias de hoje? Bom, nos dias de hoje, né, tem vários fatores. Eu diria que sim, o primeiro tem essa questão muito da humanização, porque antes talvez haviam grandes diferenças ali, né, posições que a gente assumia, era uma liderança que tinha que ter todas as respostas, que dava o direcionamento, e eu diria que hoje não. A gente tem esse convite de uma liderança mais próxima, que realmente, né, conheça quem é essa outra pessoa, que também possa se pôr vulnerável diante do seu time, de dizer, olha, tem coisas que eu sei fazer, outras não, e eu vou precisar de ajuda da minha equipe. Tem dias que eu acerto e tem dias que eu também erro. Então, essa humanização, ela vai construir ali, sim, um ambiente mais favorável. Somado a isso, uma liderança olhando para aspectos voltados para a diversidade e inclusão. Então, a gente vê, sim, grandes necessidades de podermos trabalhar ali a segurança psicológica da nossa equipe, um lugar onde todos se sentem incluídos, onde a gente pode ter conversas que às vezes são difíceis, mas se eu não abro um espaço para que a conversa aconteça, às vezes ela vai acontecer ali no corredor, em paralelo. Então, a gente tem que olhar muito como eu trago pessoas diversas, mas também trabalho essa inclusão, um ambiente onde possa se falar sobre essas questões e um ambiente muito de cooperação, de ajuda mútua. Então, eu digo que a liderança de hoje ela vai ter que aprender a ter um olhar mais empático, o saber ouvir, o dar espaço, né? Acaba sendo mais um facilitador deste processo. E somado a isso, um olhar muito para carreira. Nós hoje, né, todos os colaboradores ali olhando como vão construir suas carreiras, a liderança ela é uma facilitadora disso. Então, será que eu estou tendo conversas sobre carreira, sobre desenvolvimento? Como eu tenho acompanhado esse meu time? E eu diria que talvez eram coisas que lá no passado a gente olhava muito pouco. A liderança, né, ela é muito avaliada pelo resultado que entregava. Às vezes era um resultado a qualquer custo, mas a gente sabe que isso não é sustentável. Então a gente vem olhando muito mais, né, para uma construção de uma liderança mais sustentável dentro das organizações. Agora, isso é hoje, né? A gente sabe que tudo muda o tempo inteiro agora. Algumas coisas da base e aprendizados, é claro, que vão ficando. Agora, quando a gente pensar no futuro dessa liderança, qual você acha que vai ser o maior indicador de sucesso? Bom, existem várias teorias aí, né, quando a gente olha para o futuro, porque a gente vai olhando o movimento e vai imaginando. Uma delas, né, que vem surgindo bastante em relação a essa reflexão é que se no futuro, né, tivermos mais pessoas atuando de uma forma autônoma ou atuando por projetos, né, hoje a gente tem ali muitas squads sendo formadas para a entrega de um projeto específico, a liderança, ela também começa a
se tornar uma competência, uma habilidade. Não só o cargo que eu ocupo, né? Não só uma posição, mas sim eu ter essa competência desenvolvida, porque em alguns projetos eu estarei liderando um grupo para que aquilo possa acontecer, possa ser realizado. Então já vem um primeiro convite, né, para que todos olhem sim para essa habilidade, para essa capacidade e pensem o quanto eu tenho, né, buscado desenvolvê-la. Quando a gente vai ali para uma liderança mesmo formal, uma posição, um cargo, eu diria que, né, vai ser essa pessoa com muita habilidade em conseguir, né, unir visões diferentes, trazer essa diversidade à mesa, mas ser um grande facilitador e um mediador para que a gente possa entregar um projeto, possa entregar um resultado. A gente vai olhar, né, para uma liderança muito mais inspiradora, porque hoje, se eu não sinto que estou num ambiente que me inspira, que é um ambiente favorável, que é um ambiente onde eu possa crescer, provavelmente eu não estarei nesse lugar. Então, a gente vem trabalhando bastante na liderança, deve olhar para questões relacionadas à cultura. Como que eu construo a cultura aqui no meu time, a cultura dentro da minha organização? Porque se eu construo essa cultura que é mais favorável, eu vou criar um desejo para que o outro esteja aqui. Se eu tenho, né, ali uma cultura mais tóxica, hoje as pessoas têm mais mobilidade. E aí talvez eu não continue aqui, né? Eu saia desse lugar e vá buscar outras oportunidades. Então, né, mais forte do que olhar só como eu retenho esse talento, como que eu crio um ambiente para que o talento queira estar aqui, né? E queira estar atuando ao meu lado. Então a liderança ela precisa ter sim esse olhar de como eu construo cultura na minha área e na organização também. Verônica, numa outra conversa aqui também no RH Summit, a gente estava falando sobre a diferença entre ser um chefe e ser um líder, né? E a gente sabe que, às vezes, as pessoas são de um jeito antes de terem o poder nas suas mãos. Às vezes, elas nem sabem essa mudança que elas vão enfrentar, mas acabam enfrentando. Então, mesmo ser um chefe ou um líder não é uma questão fácil. Então, eu te pergunto, o que os líderes devem fazer, então, para mudar a sua abordagem antes que seja tarde demais? Legal. Então, eu vou trazer aqui, né, uma das estratégias que a gente utiliza muito, né, quando estamos junto com outros líderes em processos de formação, que a gente chama ali, né, de olhar para diferentes momentos aí dessa liderança. E o primeiro a gente chama de aproximação. Então, assim, antes de eu realmente começar a liderar uma pessoa, liderar um time, o quanto que eu busco me aproximar dessas pessoas? O quanto eu conheço a história delas, o quanto elas conhecem a minha história também, porque a gente sabe que o vínculo faz diferença. Se a gente imaginar, né, lá na época da escola, provavelmente as disciplinas que a gente mais gostava eram os professores que a gente tinha melhores relações. Então, o quanto eu na liderança primeiro busco construir a relação a partir ali da aproximação. O segundo ponto, né, a partir daí, nós falamos que é o momento do alinhar. Porque se a gente está imaginando equipes trabalhando à distância, imaginando, né, uma liderança que vai dar mais autonomia, empoderar mais o colaborador, é preciso que haja alinhamento. Porque se eu dou autonomia e empodero, mas não está alinhado, cada um vai para um lado e às vezes não é o lado onde a gente quer chegar. Então, eu também preciso alinhar com o meu time. O que eu espero dele, não só, né, objetivos, prioridades, responsabilidades, mas também qual é o comportamento que eu espero aqui. Quais são alguns acordos que eu gostaria de fazer para nós como time, para que a gente trabalhe melhor juntos. E da mesma forma, no alinhamento, entender como que meu time espera que eu lidere eles. Então, esse alinhar ele vai fazer muita diferença para o resto do trabalho. Aí a gente vai para o momento ali, né, de poder acompanhar os nossos liderados. Então, essa liderança, sim, conhecer essa pessoa, acompanhar o trabalho, poder trazer o feedback. Ali é o momento onde a gente vai ver onde tem pontos ainda de melhoria, pontos de desenvolvimento dessa pessoa. E junto com isso, né, esse acompanhamento, vai vir o alavancar. Então, como eu também tiro essa pessoa, às vezes, da zona de conforto, coloco num projeto que é mais robusto, mais complexo, mais estratégico. Então, isso é o que vai permitir que essa pessoa possa crescer ali, né, e se desenvolver.
E a partir disso a gente vai para um outro último momento, que é a avaliação mesmo. Eu poder avaliar essa pessoa e tomar decisões. Decisões de movimentação, decisões, né, de bonificação, de promoção, mas eu também tenho que trazer esses indicadores para que o próprio colaborador possa ver, né, como ele está sendo avaliado e entender que a avaliação é um processo também de aprendizagem, olhar onde eu ainda posso me desenvolver. Tá? Então a gente vem trabalhando muito aí esse caminho da liderança. Agora, a base disso, né, é o autoconhecimento. Então a gente fala que são 6 As, né? Tem 5 As ali com o meu time, mas o 6º A é o quanto eu me conheço. E eu acho que esse tem sido uma grande provocação, né, que a gente tem vivenciado aí como humanidade, né? Acho que também o que a gente vivenciou durante a pandemia, ficar mais em casa, olhar mais para si. Eu realmente preciso entender quais são minhas fortalezas, quais são meus pontos de desenvolvimento, o quanto eu me coloco aberto, às vezes, a ressignificar modelos mentais que eu tinha, que funcionavam no passado, no presente não funcionam mais. Então, eu acho que a base mesmo da liderança é sempre buscar esse autoconhecimento. Afinal, antes de sermos líderes, somos pessoas. E se eu desejo uma liderança melhor, tem que buscar ser uma pessoa melhor também, né? Agora, é preciso alinhar aí esses 6 pontos que você falou, né? Então, de que forma que você acha que tem alguma estratégia para visão, ou na prática mesmo, para ajudar a construir uma liderança que seja mais preparada para o futuro? Porque às vezes a gente já tem aquelas pessoas ali dentro de uma empresa, de um trabalho, em que a gente imagina que possa se tornar um líder. E aquilo, como a gente estava falando antes, pode se tornar um líder não como se imaginava depois, no final das contas. Então, como fazer essa construção? Quais as estratégias para isso? Então é assim, né? A gente vê, né, fortemente que ter, né, as oportunidades de capacitação da liderança são muito importantes, né? Não dá para a gente imaginar que eu vou pôr uma pessoa ali assumindo essa função sem prepará-la para isso. Porque eu deixo muito na mão da pessoa e ela vai trazer a história dela, né? O que ela vivenciou sobre liderança ao longo da vida. Muitas vezes é o que ela vai replicar. E não é exatamente o que a gente deseja. Então, existe aí sim, né? Uma das estratégias é um investimento nessa capacitação. E eu digo que investir no desenvolvimento de uma liderança não é, às vezes, só um evento pontual. Ah, vai lá um dia, fiz um treinamento, né? A pessoa sai pronta. Um treinamento, ele é uma parte da história, né? Mas o desenvolver minha liderança é um processo constante. Então, eu diria, né, para as organizações, é importante eu entender primeiro qual a estratégia da empresa, qual a cultura que nós queremos construir aqui dentro dessa organização, e aí qual é esse perfil da liderança que a gente precisa para o nosso contexto, para o nosso negócio. A partir do momento que eu tenho clareza desse perfil, eu começo a desenhar, então, qual vai ser a capacitação dessa liderança para que a gente tenha ali um perfil adequado para o que a gente precisa, para o que a gente deseja alcançar. E aí, né, é muito rico quando a gente tem também oportunidades de ter, por exemplo, avaliações 360 graus, porque é o momento onde o líder vai ser, né, avaliado pelo seu líder, pelos pares, pelos seus liderados, e gera muita, né, autoconsciência. Eu olho e falo, nossa, desse perfil desejado, quão próximo ou quão distante eu estou. Então, acho que, né, essas ferramentas, elas auxiliam muito, facilitam muito esse processo. E aí, a partir disso, a gente vai desenhando mesmo quais são as principais competências necessárias aqui para que a gente possa fazer essa construção. Então, esse seria aí, né, um caminho inicial, acho que uma estratégia que pode ajudar muito todas as empresas que estão buscando esse desenvolvimento hoje. Legal, obrigada, Verônica, pela sua participação aqui. Adorei esse bate-papo, porque eu acho que liderança é muito importante e ela quer dizer também como fica o ambiente de uma empresa. E o ambiente fala de tudo sobre os resultados também. Eu acho que muito disso passa por uma boa liderança, uma liderança muito bem preparada. Obrigada, viu? Até a próxima.
Imagina, o prazer foi todo meu, né? Eu gostei que você trouxe essa palavra no final do resultado, porque às vezes a gente divide isso, né? O que é o resultado, olhar para o resultado, olhar para pessoas, mas na verdade o resultado vem através das pessoas. Então, que a gente possa, né, através desses eventos, que nem hoje estamos aqui, refletir sobre gestão de pessoas e com isso, sim, a partir delas, chegar no resultado que a gente deseja para as empresas. Muito obrigada, viu, gente? Prazer estar aqui também. Até a próxima. Espero que vocês que estão nos acompanhando também tenham gostado. O nosso chat está aqui para você participar o tempo inteiro. A gente volta daqui a pouquinho com mais um bate-papo.